Olá, sejam bem-vindos ao Neurocast, episódio número 3, podcast sobre terapia neural, onde nós abordamos todos os assuntos sobre terapia neural para que você conheça e possa aproveitar dessa maravilhosa técnica. Hoje eu quero falar com os médicos, fisioterapeutas, dentistas, biomédicos e enfermeiros, as pessoas que fazem terapia neural, as pessoas que podem fazer terapia neural e como é que isso vai transformar e melhorar em muito o seu resultado. Como é que eu encaixo, André, essa terapia neural na minha prática clínica, né? Eu sou fisioterapeuta, ela pode me ajudar de que forma? Eu, como dentista, como é que eu posso fazer e utilizar isso? Fica aqui, é sobre isso que nós vamos falar hoje e eu tenho certeza que você vai conseguir entender e transformar seus resultados clínicos. Primeiramente eu queria falar a respeito de como é que isso surgiu, né? Por que a terapia neural está tão em alta? A gente vê que a procura está cada vez maior, as pessoas começam a falar bastante sobre terapia neural. E eu lembro que quando comecei a fazer terapia neural, há 4 anos atrás, eu tinha que correr atrás de um paciente, né? Ninguém sabia o que era terapia neural. Eu falei assim, olha, eu quero fazer terapia neural, você precisa de terapia neural. E as pessoas falam, que é isso? Como é que isso funciona, né? De que maneira isso pode me beneficiar? E hoje não, hoje a gente já tem uma agenda, as pessoas já procuram, os resultados estão aí, eles são extremamente consistentes, as pessoas estão conseguindo realmente solucionar suas queixas físicas e emocionais com a terapia neural. E por que isso está tão em evidência? Por que as pessoas estão procurando muito isso? Porque a saúde tradicional, a saúde ortodoxa, ela não está conseguindo entregar a cura para as pessoas, né? Esse modelo tradicional de saúde surgiu mais ou menos na década de 20 nos Estados Unidos. É um modelo baseado na indústria farmacêutica, em que você precisa tomar remédio, e os remédios normalmente eles não curam as pessoas, eles simplesmente remediam, né? Como o mesmo nome diz. E esse fato de não conseguir curar, a gente começa a entender que a escalada das doenças crônicas está assim crescendo de uma maneira assim extremamente rápida, né? Cada vez nós temos mais casos de autismo, cada vez nós temos mais câncer, cada vez nós temos mais infarto, cada vez nós temos mais hipotiroidismo, enfim, as doenças crônicas estão assim cada vez mais presentes na vida das pessoas, hipertensão, né, diabetes, enfim. E a gente não está conseguindo o resultado. E a gente não consegue esse resultado porque a saúde tradicional, ela simplesmente foca no sintoma do nosso paciente, né? Se a pessoa tem uma dor, ele foca naquele sintoma da dor. Se a pessoa tem uma hipertensão, ela foca na hipertensão. E se você for pensar bem, a terapia neural não olha nunca o sintoma do nosso paciente. A terapia neural olha basicamente a causa. Né? Por que a pessoa está com hipertensão? Por que a pessoa está sentindo dor? Da onde vem essa origem? E quando você começa a entender o todo, quando você começa a olhar o paciente como um todo e não segmentado, você começa a entender que a origem da dor não está no local onde a dor está. Muitas vezes a origem da dor está em uma outra região do organismo, mas ela está se manifestando em outra parte do corpo. E quando isso se torna verdadeiro para você, quando você começa a compreender isso, seus resultados simplesmente aceleram e aumentam de patamar. É muito comum as pessoas chegarem para mim e falarem assim, doutor, eu já tratei esse joelho aqui, sei lá, 20, 30 vezes e não consegui resultado nenhum. Claro que não conseguiu resultado, né? Porque, na verdade, a dor não está no joelho, né? Eu tenho pessoas que me procuram e falam assim, olha, eu já fiz ozônio, não sei quantas vezes esse joelho não melhora, né? E aí a gente vai atender, faz um exame, faz um trabalho, e quando a gente termina de falar assim, olha, tá pronto, falo assim, você não vai aplicar no meu joelho? Eu falo, claro que eu não vou aplicar no seu joelho, já não fizeram 30 sessões de ozônio no seu joelho? A dor não continua aí? Ele falou, continua. Eu falei, então o problema não está no joelho, porque o ozônio também é um bom tratamento. E aí a pessoa começa a entender que as dores, que os sintomas que o corpo revela, não necessariamente está ali o problema, o foco original do problema. E esse é o grande barato da terapia neural. Por ser integrativo, a gente consegue tratar o paciente como um todo, né? Vamos fazer assim uma comparação. Se você bota a mão numa pata de um elefante, você está muito grudado nesse elefante, você não consegue ver que você está pegando na perna de um elefante. Mas se você der 2 passos para trás, você começa a olhar
o elefante por inteiro. Ele fala assim, nossa, aqui é só a pata do elefante, eu tenho uma coisa muito maior para a gente cuidar. Então a terapia neural é isso aí, gente. A terapia neural traz como princípio cuidar do ser humano como um todo. Eu costumo falar assim, que você só está bem se tudo estiver bem em você, né? Muitas vezes as pessoas não pensam dessa forma. E a saúde tradicional induz a pessoa a não pensar assim, né? Você vai no médico, vai lá por causa de uma dor de cabeça, aí descobre que tem um problema na tireoide, ele te manda para o endocrinologista, a endocrinologista vê alguma outra coisa, te manda para o cardiologista, e eles não se falam, né? Eles não conversam entre si. Então, assim, é como se o coração não fizesse parte do resto do corpo, como se a tireoide não fizesse parte do corpo. Enfim, como é que você quer botar tudo para funcionar novamente direito se você não coordena tudo isso? Então, falando sobre terapia neural, a ideia da terapia neural é justamente essa, a gente conseguir organizar o paciente como um todo, né? A gente consegue resultados maravilhosos. Tem um colega aqui da turma, né? Aqui da nossa equipe, que sofria de dores terríveis. Hoje, em apenas uma sessão, ele leva uma vida normal. Então, assim, queria falar sobre isso, né? Primeiro ponto é a gente falar sobre as profissões. E eu queria começar falando primeiro para o fisioterapeuta, né? Você que faz muita fisioterapia, você que trabalha com osteopatia, você trabalha com ondas de choque, enfim, você que usa diversas, até microfisioterapia, enfim, você tem diversas formas de você atender seu paciente, de você devolver a funcionalidade para ele. Mas eu queria levar em consideração uma coisa que você muitas vezes deve estar pensando aí, fala assim, olha, tem muitos casos que eu evoluo bastante, que o paciente melhora, mas essa dor não passa nunca, né? E ela continua existindo. E ela não passa porque o fisioterapeuta, ele não tem uma ferramenta para fazer a modulação da dor. O fisioterapeuta tem uma ferramenta, e ele é o especialista nisso, para devolver a mecânica, a funcionalidade para essa pessoa, para esse organismo. Mas o mecanismo da dor, que está na matriz extracelular, ele não tem essa ferramenta. A terapia neural permite que ele volte a ter essa ferramenta. É muito comum as pessoas falarem, André, eu já fiz 40 sessões de fisioterapia. Eu atendi a Consuelo, esse vídeo está até no meu Instagram. Ela falou assim, olha, eu fiz 60 sessões de fisioterapia e minha dor não passava, meu joelho não melhorava. E é claro que eu fiz apenas uma sessão nela e ela ficou boa. Ela ficou boa por quê? Por que fisioterapeuta ela ficou boa? Porque, na verdade, o fisioterapeuta que me precedeu, ele reorganizou tudo, ele botou o joelho bem, ele reconstituiu todo o ligamento, ele deu funcionalidade àquele joelho que doía. Mas faltou para ele uma ferramenta para modulação da dor. E essa modulação da dor a gente consegue através da terapia neural. Então, em vez, se ele fizesse terapia neural, ele certamente seria, vamos dizer assim, o herói, né? o grande herói dessa história, porque ele, em 3, 4 sessões, ele simplesmente resolveria o problema dessa moça, que o paciente vai pela dor, né? Ele não entende do ligamento, tá? Fala assim, olha, seu joelho tá ótimo, né, doutor? Mas ainda tá doendo. Então, assim, na verdade, quem saiu de herói fui eu. E eu consegui fazer isso porque o fisioterapeuta preparou esse joelho para mim, né? Se essa senhora tivesse vindo antes para mim, se essa senhora tivesse vindo antes para mim, certamente eu faria terapia neural, porque a gente tem que fazer, a gente não vai deixar o paciente na mão, mas encaminharia ele para fazer a fisioterapia, né? E certamente esse trabalho em conjunto não necessitaria, sem dúvida nenhuma, de 60 sessões de fisioterapia. A gente talvez precisasse de 5, de 10, ela estaria já numa vida normal. 1 ano de recuperação sem conseguir a funcionalidade que ela desejava. Então, assim, para nós da terapia neural, é um grande ganho, né? Para você que é fisioterapeuta, possuir uma ferramenta como essa. Outra coisa que é muito comum a gente ouvir falar dos fisioterapeutas que fazem o nosso curso, fala assim, André, eu estou gastando 40% menos de tempo numa sessão de osteopatia, porque a terapia neural consegue me liberar esse paciente muito mais facilmente. Então eu começo a ganhar tempo do meu dia, que ele pode escolher o que fazer com esse tempo. Ele pode ou acrescentar mais pacientes, ou tirar esse tempo de folga para ele fazer alguma coisa que ele deseja, né? Ou diminuir a quantidade de atendimentos, né? Ganhando, né? Trabalhar menos tempo, ganhando o mesmo que ele ganha. E quando você começa a ter resultado,
né? Quando você fala assim, cara, vai naquele doutor que ele resolve o seu problema. Você começa a ter preço, né? Você começa a cobrar mais por isso. Porque o que o paciente quer é ficar bem. Então não existe nada que seja caro ou barato, né? Desde que você consiga o resultado que você deseja, você sai feliz, paga satisfeito e indica para outras pessoas irem lá. Isso é que acontece muito com a gente, né? A gente, quando começou a fazer terapia neural, a gente cobrava muito pouco por uma sessão. Hoje, a sessão em média de terapia neural custa em torno de 400, 500 reais. A gente faz uma média aí pelo Brasil todo. E a pessoa, um fisioterapeuta, não consegue cobrar 500 reais uma consulta de fisioterapia. Mas quando você traz a terapia neural junto, e você, normalmente eles fecham um tratamento, um pacote, prevendo 10 sessões. Com a terapia neural eles vão fazer em 4, em 5. Então você vai trabalhar menos sessões para ganhar o mesmo valor que você ganharia em 10. Então você consegue, sem dúvida nenhuma, primeiro, trazer um resultado, que é o principal, né? O principal é o nosso paciente, ele está bem. Segundo, é você otimizar a sua clínica, você sobrar tempo para você ou colocar mais pacientes dentro para você atender, ou para você despender esse tempo com sua família, para você poder receber melhor por seu atendimento. Enfim, conseguir trazer para você uma qualidade de vida melhor. E trazer uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente. Isso, sem dúvida nenhuma, é algo que faz toda a diferença no dia a dia da profissão. Por isso que os fisioterapeutas, eles experimentam, né? Eles aderem muito à terapia neural. E assim, todos que entraram estão realmente, vamos dizer assim, estão realmente maravilhados, extremamente satisfeitos com o resultado. Quero falar com você que é enfermeiro, que é biomédico e trabalha com estética e saúde integrativa. Você que já saiu daquela formação tradicional de enfermagem, de biomedicina e está entregando saúde e qualidade de vida para os seus pacientes. Eu queria falar com você sobre terapia neural. Né? Como é que a terapia neural pode ajudar você na sua prática clínica, na sua prática integrativa? É muito comum hoje em dia os profissionais estarem cada vez mais aderindo a prática integrativa. O enfermeiro já não é aquele enfermeiro tradicional que a gente costuma ver dentro do hospital, né? Ele tem seu consultório, ele atua trazendo qualidade de vida para os seus pacientes. E o mesmo acontece com o biomédico, né? O biomédico já não está mais dentro do laboratório, apenas dentro do laboratório. Assim como o farmacêutico também. O farmacêutico não está mais atrás do balcão da farmácia ou prescrevendo medicamento. Eles conseguiram ampliar o seu leque de trabalho, a sua visão do ser humano e trazer para o ser humano aquela qualidade de vida. É muito comum a gente ter essas profissões, o enfermeiro, o biomédico, o farmacêutico em nossos cursos, buscando, né, a terapia neural como uma forma de agregar mais resultado aos seus pacientes. E os resultados realmente eles são assim, animadores. Esses profissionais eles trabalham com saúde integrativa, são eles que normalmente trabalham muito com ozônio. Você que é ozonoterapeuta, que tem uma formação na área da saúde, né? Você não pode deixar de conhecer a Procaine e a terapia neural, porque ela realmente consegue revolucionar o seu tratamento e trazer qualidade de resultado para você, né? Então, assim, hoje esses profissionais, né? Eles tratam o paciente como um todo. O paciente vai lá fazer soroterapia, ele vai ser suplementado, ele vai ser desparasitado, ele vai ser desintoxicado. E junto com isso ele vai ser atendido por ozônio, né? Lembrando que os médicos não podem fazer ozônio, então é uma área que foi aberta amplamente para as outras profissões. E eles acabam trazendo a terapia neural como uma forma de agregar resultado. E é como eu disse, assim, o ozônio ele é um excelente anti-inflamatório, é um excelente antioxidante, ele modula bastante o paciente, mas ele não trabalha a parte emocional do paciente e nem ele trabalha a parte de reorganização e fluxo energético. Deixa eu ver se eu explico isso um pouco mais. O ozônio ele é mais biológico, né? Ele é mais bioquímico, ele tem que estar presente na região. A reação da liberação do oxigênio na região, ele trata aquela inflamação, ele trata aquele tumor, né? O ozônio é excelente também para tratamento de tumor, mas ele não regula o fluxo energético de todo o corpo, coisa que a terapia neural faz. A terapia neural não é bioquímica, ela é biofísica. A gente trabalha com cargas elétricas. Quando a gente usa um anestésico,
a gente usa a procaína, na verdade a gente não está usando ela como um agente bioquímico, né? A gente não precisa de uma concentração X de procaína no corpo ou uma frequência X de aplicações para que o organismo dê resultado. Uma vez que você aplica a procaína no local, você já estimula o organismo, esse próprio organismo começa a se auto-recuperar, se autorregular. Essa é a diferença do ozônio para a terapia neural, né? O ozônio necessita estar presente no organismo para que ele faça o processo de cura, mas a procaína não precisa, né? Você pode aplicar a procaína no seu paciente e ele conseguir, de certa forma, trabalhar sua regulação, devolver o fluxo energético para essa pessoa e fazer com que ela volte a funcionar de maneira correta. Outra coisa também muito importante, a procaína ela trabalha muito liberações emocionais, né? E a gente sabe que tudo na nossa vida faz parte da emoção, né? Eu costumo dizer que não existe nenhum evento na nossa vida, até essa conversa aqui de podcast, gera uma emoção nas pessoas. E a maioria das emoções, elas são passageiras, né? Você consegue absorver e elas vão embora. Mas tem certas emoções que marcam negativamente nossa vida. E aonde estão essas emoções? Essas emoções estão no nosso corpo. E elas, quando são negativas, elas são armazenadas com a polaridade invertida, né? Mal comparando, é se você abrir o seu controle da televisão e inverter a pilha de posição, ele para de funcionar. Porque você inverteu a polaridade dessa pilha, a energia não flui ali, a corrente elétrica não flui e você acaba não tendo o resultado que você deseja, que é o controle funcionando. Então, quando você tem uma emoção negativa com a polaridade invertida no seu corpo, ela não deixa que esse fluxo de energia passe. E uma vez que esse fluxo de energia não passa, você não consegue levar a energia suficiente para esse organismo se recuperar da maneira que ele deseja. Então, assim, essa é a grande vantagem da terapia neural, né? A gente consegue liberar esse campo interferente, tirar esse bloqueio e permitir que o próprio organismo se autorregule. E eu não conheço nenhuma outra prática na área da saúde que seja capaz de fazer isso. Então, assim, quando você inicia o seu tratamento, vamos supor que você recebeu o seu paciente, pediu os exames de sangue dele e ele realmente está precisando suplementar, está precisando desparasitar, desintoxicar, você faz uma sequência de soros, um planejamento de vitamina C, ácido lipóico, aminoácidos, enfim, um pool imunológico, eu não sei, cada paciente tem a sua prescrição especificamente. E você vai fazer aqueles soros, né? Não sei quantos você se programou, 5, 10. Vamos supor que você tenha programado 10 soros para esse paciente. E você faz, claro que ele tem uma melhora, claro que ele vai voltar, claro que ele indica pessoas para você, mas imagine só, se antes você começar a fazer todo esse ciclo de atendimento, de reparo, de suplementação no seu paciente, você simplesmente trabalhasse, entrasse com apenas uma única sessão de terapia neural para que você desbloqueie esse organismo, para que ele funcione de maneira correta, imagine como esse seu soro, esse seu tratamento proposto vai conseguir melhorar em muito de resultado. Você vai conseguir entregar muito mais, vai ser muito mais eficaz para o seu paciente do que simplesmente fazer o soro. Se só fazer o soro já é bom, imagine se você preparar esse organismo primeiro para isso. E muitas vezes a gente prepara fazendo desparasitação, desintoxicação, mas nenhuma dessas mexe com o sistema nervoso autônomo. Quando você consegue fazer isso, você deixa o organismo funcionando da maneira correta. Desparasitado e desintoxicado, você prepara o seu campo biológico de uma maneira excelente para que o torne ainda melhor através da sua prática clínica do dia a dia. Então você consegue tirar dor, você consegue diminuir as inflamações numa velocidade muito mais rápida. Você consegue modular esse paciente de forma muito melhor. Então eu convido você a conhecer a terapia neural, porque eu tenho certeza que se você juntar a terapia neural no que você já faz hoje, primeiro, você vai precisar de menos para conseguir mais. Segundo, você sendo mais eficiente, você entregando mais conteúdo, né? Entregando mais saúde para o seu paciente, claro que o seu valor desse seu atendimento tende a subir, porque você está fazendo mais por menos. Então, assim, é fundamental para que esses profissionais conheçam a terapia neural e integrem ela no seu tratamento. Quando eu fiz meu primeiro curso lá atrás, me venderam a ideia de que eu tinha que terminar um paciente de odontologia, lembrando que eu sou dentista de origem, né? Eu era dentista quando eu comecei a fazer terapia neural. Eu tinha que terminar um paciente de odontologia, tirar ele da cadeira
e sentar um paciente só para fazer terapia neural. Ninguém me ensinou, assim como a gente ensina, né, que a gente passa essa ideia de que a terapia neural não é para ser feita isolada, é para ser feita em todo paciente que você atender em seu consultório. E isso faz a diferença no resultado, né? Para qualquer que seja a profissão que você seja, para qualquer que seja a sua área de atuação, você consegue resultados muito melhores. Não deixe de conhecer a terapia neural. A gente tem relatos e depoimentos de todos os nossos alunos, a gente tem relatos e depoimentos dos próprios pacientes nos cursos, né? O paciente entra de um jeito, sai de outro transformado, 20, 30 anos com problema, 10 anos com problema, e em apenas uma sessão o organismo consegue se recuperar. Por que que isso acontece? Porque a terapia neural é mágica? Não. Porque as pessoas, os profissionais são excelentes? Também não. Porque o organismo é perfeito. Nós somos perfeitos, né? Deus nos criou de maneira perfeita. Só que a nossa vida, né, cara, com o tempo vai estragando, vai desregulando, e é normal que aconteça isso com todo mundo. Então, quando você consegue devolver o fluxo de energia para esse organismo, o próprio organismo se autorregula numa velocidade muito grande, provando que o paciente deita com dor e levanta sem dor, né? E isso muda praticamente toda a visão desse profissional em relação à saúde, tá bom? Então, assim, olha, guardem isso como uma ótima ferramenta, venham conhecer a terapia neural. Ninguém hoje que trabalha na área da saúde, qualquer que seja a área, não pode ignorar a terapia neural. E eu sempre costumo dizer assim, né, que os primeiros, quem começa agora, que a terapia neural está começando a crescer no país, vai ser a referência lá na frente, né? E depois que todo mundo está fazendo, aí você vai ser só mais um entre todos os outros. Eu convido você para ser referência na terapia neural também. Eu sou dentista de origem, né? Eu militei na odontologia durante 32 anos, trabalhava com ortodontia, e muitas vezes eu me deparava com casos, né? E eu tenho certeza que todos os profissionais de odontologia já receberam casos assim em seu consultório, né? Primeiro caso que eu quero falar é assim, puxa, muitas vezes você tem um paciente que tem a boca muito boa, os dentes muito bons, e na verdade ele apresenta apenas um dente que está cariado, que está bem destruído, né? Chega a destoar em relação aos outros. E eu, durante muitos anos, eu parei para pensar, e durante a odontologia eu não conseguia entender a razão de que apenas um dente daquele paciente estava destruído, enquanto que a boca toda tinha uma qualidade muito boa, né? Hoje eu entendo isso, né? Eu entendo que essa manifestação que apresenta naquele dente, ela vem de outra parte do corpo e está se manifestando ali. Assim como a dor, né? A dor articular, muitas vezes, ela não está na articulação. Ela se manifesta na articulação, muitas vezes a pessoa faz tratamento na articulação e a dor não melhora. Então isso é um caso muito comum da gente ver. Aquele dente começa com a cárie, essa cárie vai evoluindo, por mais que você trate, por mais que a pessoa cuide desse dente, chega uma hora que ela acaba tendo que fazer a endodontia, né, o canal desse dente, bota o bloco e acaba no final das contas colocando o implante, que muitas vezes nem fica, o pino nem consegue fazer a osteointegração logo na primeira cirurgia. E isso acontece porque você tem um desequilíbrio no organismo que está sendo manifestado naquela região. A terapia neural pode regular isso, a terapia neural pode te dar a capacidade do organismo voltar a se autorregular, né? Vamos dizer assim, todos nós temos uma capacidade de regulação, todos nós temos uma resiliência para aguentar os desequilíbrios do organismo. Todo mundo desregula, né? Eu desregulo, você desregula. O importante para nós, o organismo saudável, é aquele que consegue regular novamente. Aquele que depois que desregula, consegue regular. E nós temos uma capacidade de conseguir fazer isso. Chega um momento que a gente atinge o nosso limite, que a gente está sobrecarregado do que a gente chama de campos interferentes. E aí começa essa manifestação de um único dente, que você não consegue fazer uma extração direito, que você não consegue pôr um pino direito, que você não consegue fazer um implante, e isso acaba dificultando o seu tratamento, né? Eu tenho 2 casos que eu quero comentar aqui com vocês. Uma aluna, que foi aluna minha em Curitiba, o pai dela era dentista, olha só que interessante. Ela tinha a boca toda perfeita e só tinha apenas um dente que ela perdeu na boca. Foi um dente que ela disse que a vida inteira deu problema, que ela não entendia por quê.
E aí foi ter que fazer o canal do dente. Quando viu o dente já estava comprometido, teve que ser feita a extração. Extraiu o dente, você que é dentista vai me entender agora. Ela teve uma alveolite nessa região, teve que fazer uma curetagem, foi um tratamento um pouco traumatizante para ela. E no final das contas, quando a gente estava no curso, ela me contou essa história, né? Eu falei assim, olha, já era o último dia de curso, a gente já estava desmontando, né, as marcas e tudo mais. Ela veio me contar isso, André, olha, tem um dente aqui que eu perdi nessa situação. E eu falei para ela, o que é que você fez que você ainda não aplicou nesse dente? Quando a gente aplicou, a emoção realmente veio à tona e ela chorou muito ali na maca, uma catarse, né, de emocional, mostrando que ali tinha realmente um campo energético muito ruim. E depois de que foi feita essa aplicação, hoje ela já está com o implante na boca, ela conseguiu entender, conseguiu resolver todas aquelas barreiras que ela tinha ali, para poder pôr o dente no lugar. Outra forma muito comum da gente ver é aquela pessoa que fala para você assim, olha, meu dente não tinha nada. E aí, do nada, ele começou a doer. Eu fui no dentista, ele radiografou, não tinha absolutamente nada no meu dente, ele me deu um remédio, a dor não passava, eu voltei no dentista, ele acabou tendo que fazer o canal do dente e acabou fazendo o canal do dente do lado. É muito comum a gente ouvir coisas desse tipo. E isso certamente, se você vai no dentista, né? Se você, dentista, recebe um paciente que ele se queixa de uma dor no dente, você radiografa, o dente está perfeito, saudável, a dor não está no dente. A dor não tem origem no dente. Ela simplesmente está se manifestando ali como poderia se manifestar numa articulação, como eu te falei. Então, assim, fazer o canal desse dente não é eliminar essa dor, não é eliminar a causa, você está olhando simplesmente o sintoma. E minha vida foi assim durante muitos anos. Eu só olhava a boca do meu paciente. Eu achava que a boca não fazia parte do resto do corpo. E faz, né? A boca está integrada em todo o nosso organismo. E é fundamental que a gente possa olhar ele como um todo. E eu tenho certeza que com a terapia neural, assim como eu consigo, você consegue eliminar essa dor desse paciente, equilibrar de novo esse organismo e encontrar a causa, que certamente não está dentro da boca desse paciente. Outro caso interessante, a doutora Vivian de São José dos Campos, se ela estiver assistindo isso aqui, ela vai conseguir, vai me identificar. Ela fez um curso com a gente também de terapia neural e ela, durante o curso, chegou para mim e falou assim, André, meu canino sangra direto e eu já fiz de tudo e não consigo fazer esse sangramento parar. Eu já até me anestesiei, fiz um descolamento, raspei aí por baixo, mas nem assim, porque nem nos colegas ela acreditava, ela achava que tinha ficado alguma coisa mal feito, que não estava raspado direito, que tinha algum tato e o sangramento não passava. Eu virei e falei para ela, ô Vivian, esse sangramento não vem do seu dente, ele vem de outra região do corpo, está se manifestando aí. Como a gente nos cursos de terapia neural, a gente recebe terapia neural também, ela recebeu terapia neural e desde aquele dia nunca mais o canino dela sangrou, né? O problema dela, na verdade, tinha uma origem no fígado, e que estava se manifestando nesse canino em forma de uma gengivite. Poderia se manifestar em forma de uma dor de dente e assim por diante, né? Outra coisa muito comum, o caminho que vai de ida. Por exemplo, um problema orgânico ele pode se manifestar no dente, o contrário também é verdadeiro. Você pode ter um problema no dente se manifestando em alguma parte do seu corpo. Então, assim, se você manejar, se você controlar, se você entender a terapia neural, que na odontologia a gente chama de odontologia neurofocal. Se você souber dominar essa técnica, você, dentista, pode atingir e tratar qualquer parte do corpo do seu paciente apenas atuando na cabeça e na boca do seu paciente. Você não precisa aplicar nem trabalhar o corpo inteiro. Porque a partir do momento que a gente entra no princípio de que o corpo todo está interligado e que se eu fizer uma aplicação aqui, eu vou encaminhar essa mensagem. Se eu fizer uma aplicação na boca, eu vou encaminhar essa mensagem pelo corpo todo e poder regular ele como inteiro, regular esse fluxo energético, você começa a entender que você vai entregar muito mais para o seu paciente do que apenas um procedimento dentro da boca dele. Se você faz implante, você vive de fazer implante, você tem certeza que você perde alguns pinos, né? Que a sua casuística não é de 100%, e é normal isso, né? Acontece com todo mundo. Mas ela pode ser bem menor, você pode perder muito mais pinos. Quando o corpo não consegue fazer a ósseo-integração, é porque aquela região, aquele caminho do organismo está necessitando de terapia neural para que, primeiro, você
tire aquela sobrecarga de campos interferentes, né? Aquela sobrecarga que dificulta o equilíbrio do organismo, para depois você colocar os implantes. Quando você entender esse processo, eu tenho certeza que a quantidade de implante que você vai perder é mínima possível, né? Outra coisa interessante que as pessoas falam muito, falam assim, o implante tem que ser de zircônia. Claro que o implante de cerâmica ele é muito melhor do que o implante de metal, mas ambos são campos interferentes, né? Ambos são corpos estranhos dentro do organismo. É mais fácil o organismo suportar o de zircônia do que o de metal, mas também o de metal não é nenhum crime, porque nós temos milhões de pessoas por aí usando, né, com implantes bucais e levando uma vida normal. Por que alguns conseguem e outros não conseguem? Porque os que não conseguem, eles estão com o sistema nervoso autônomo sobrecarregado e ele não consegue lidar com aquele corpo estranho que vai estar dentro dele, né? Infelizmente é um corpo estranho, a pessoa não nasceu com aquilo, ela pode viver com aquele corpo estranho, mas ela precisa, primeiro, se preparar organicamente para ela conseguir fazer esse tipo de tratamento. E o sucesso é maravilhoso, é sensacional. Outra coisa bacana, você que faz harmonização facial, que está muito em moda estética, né? Você fazer terapia neural pré e pós-harmonização, você evita muito edema, você facilita muito a recuperação do paciente, você impulsiona o seu resultado numa velocidade muito maior. E são aplicações simples, as agulhas de terapia neural são aquelas agulhas pequenininhas, as mesmas que a gente usa em harmonização facial. E como a gente usa um anestésico, são muito fáceis de aplicar e praticamente indolor. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você consegue resultados maravilhosos. Neuralgia de trigêmeo, né? Neuralgia de trigêmeo é uma dor que assola, uma das piores dores que a pessoa pode ter, uma dor que caracteriza por uma dor na face. Inclusive tem uma moça, Carolina, aí que está no Instagram, ela está até famosa ultimamente, porque ela abriu uma vaquinha para conseguir dinheiro para ir para a Suíça fazer uma eutanásia, porque ela passou a vida inteira dela sentindo dor na face. Está correndo aí, agora está em tratamento lá no hospital em Minas Gerais, mas a vaquinha continua existindo. Então assim, neuralgia de trigêmeo é super fácil e tranquilo de você lidar com terapia neural, porque você vai na causa da dor, né? Enquanto você ficar olhando aquela dor aqui na face, você não consegue, nem vai conseguir resolver. Muitas vezes o pessoal faz radiofrequência, né? Que você queima o nervo, são procedimentos mais dolorosos, muito mais invasivos, sendo que em 2 ou 3 sessões de terapia neural você elimina uma dor de 10, 15, 20 anos que essa pessoa tenha. E a pessoa que chega com neuralgia de trigêmeo, né? A pessoa que chega com dor para você, ela normalmente traz um quadro depressivo junto, porque ela não consegue viver, ela não consegue sair de casa, ela não tem ânimo para fazer mais coisa alguma. Então, quando você traz de volta para ela a ausência da dor, você não entrega só o alívio da dor, você traz para ela um alívio emocional, você traz para ela uma vida nova. Ela simplesmente se renasce, se transforma dessa maneira. Enfim, quando a gente fala assim de terapia neural na odontologia, não é à toa que existe a odontologia neurofocal. A gente está falando aqui apenas da terapia neural e tem uma série de procedimentos que a gente chama de odontologia integrativa, né? Odontologia biológica, que está somado à terapia neural, você consegue resultados maravilhosos. Como eu te falei, você pode tratar o seu paciente, qualquer parte do corpo dele, apenas trabalhando na boca do seu paciente. Parece meio estranho isso, porque sempre venderam para você que a boca está separada do corpo. E, na verdade, ela não está. Ela está numa peça única, né? O sangue que está passando agora dentro do seu dente, daqui a pouco passa no seu cérebro, daqui a pouco passa na ponta do dedão do seu pé. Então, assim, o corpo é todo integrado. Se você só está bem, se tudo estiver bem. Então, o mais importante para você, dentista, é abrir essa sua mente e pegar aquele paciente que vai no seu consultório fazer uma limpeza e ele se levantar da cadeira sem dor nas costas, né, cara? Sem gastrite. E você não vai precisar fazer nada mais do que um atendimento. Então, olha só como cresce o valor do seu atendimento, né? O cara vai ali fazer uma limpeza ou trocar uma restauração, sai sem dor de cabeça, sai sem gastrite, ajuda na endometriose, ajuda no hipotiroidismo, enfim, você consegue devolver função para o seu paciente sem ele nem mesmo pedir isso para você. E a gente repara, né, que os dentistas que começam a fazer terapia neural, muitas vezes ele começa a ser procurado já não para fazer só a boca, ele começa a ser procurado por um vizinho de um paciente que melhorou da gastrite, ele quer melhorar também, enfim.
a gente consegue expandir a nossa visão. E o dentista tem que aproveitar isso, cara, porque o dentista ele é prescritor. Ele não tem limite de prescrição, ele pode prescrever o que ele quiser e fazer o que ele desejar. Então fica aí essa dica. Você que é dentista precisa conhecer a terapia neural de qualquer maneira, porque eu tenho certeza que você não vai parar de fazer odontologia. Você vai colocar a terapia neural dentro da sua prática clínica e impulsionar demais os seus resultados. Bom, agora eu queria falar um pouco para você que é médico, né? Como é que a terapia neural pode ajudar você na medicina. Cara, se a terapia neural já ajuda na odontologia, na fisioterapia, na enfermagem, pô, na medicina ajuda mais ainda, porque o médico, de uma forma geral, ele tem que cuidar do corpo todo do seu paciente. Primeira coisa, para você fazer terapia neural, né, você tem que deixar um pouco aquela visão segmentada do corpo. Uma vez eu fui fazer uma consulta, no passado eu estava com uma epicondilite, e o plano de saúde é tudo digital, né? Você abre, você automarca a sua consulta, aquela coisa toda. Eu marquei o ortopedista, cheguei no ortopedista, ele falou, minha especialidade é ombro, não é cotovelo. Eu falei, pô, doutor, é muito próximo. Então, esse segmentarismo, essa fatia que acontece no corpo, realmente dificulta demais você ter um bom resultado. Porque nem sempre a dor do cotovelo, ela tem origem no cotovelo, né? A dor pode ser uma dor... E normalmente não tem. A dor pode ser uma dor realmente referida, que está espalhada pelo corpo todo e está se manifestando apenas no cotovelo, como era o meu caso, né? A gente tratou aqui pelo pescoço e minha dor no cotovelo desapareceu. E a saúde integrativa é justamente isso, né? Analisar o corpo como um todo, né? Exatamente. A saúde integrativa analisa o corpo como um todo. A partir do momento que você tem uma visão do todo do seu paciente, você pode trazer para ele a cura, né? Você pode trazer para ele uma nova visão, um novo equilíbrio todo. É muito comum, né? As pessoas falam assim, vou dar um exemplo de ortopedia que é mais fácil das pessoas entenderem. Ele está com a dor no joelho direito, ele começa a apoiar mais na perna esquerda, aí começa a tratar o joelho direito, e aí depois a dor começa a migrar para a perna esquerda, porque está forçando a perna esquerda, ao invés de tratar esse paciente como um todo, né? Então é muito comum a gente ver esse tipo de problema. A gente pega, por exemplo, eu tive uma paciente que é médica, pediatra, que ela fez uma cirurgia, tirou 12 miomas que ela tinha no corpo e o médico falou assim, olha, quando você tirar os miomas, sua dor vai passar. E ela sentia dores muito fortes. Mas não aconteceu, a dor piorou, né? Por que piorou? Porque a origem do mioma não estava ali. E a origem da dor também não estava no mioma especificamente. Ele estava sendo manifestado no trato gênito-urinário dela. Mas ela trazia questões emocionais e trazia questões de desequilíbrio no corpo todo. Foi um caso muito bacana que a gente tratou. Ela precisou de apenas uma sessão para se livrar da dor. E o mais interessante, quando a gente fez a terapia neural nela, quando a gente tocou no ponto emocional, e eu quero falar aqui para você que é médico, que todo corpo, todo evento... existe uma emoção grudada, né? Até se com essa nossa conversa gera uma emoção. Eu costumo brincar que até aquela cutícula, aquele bife que a manicure tira, né, da unha, gera uma emoção. Mas a maioria das emoções a gente absorve e vai embora. Mas tem outras que realmente ficam paradas no nosso corpo e elas realmente causam esse problema. A pessoa fala muito assim, ele somatizou. Tudo é somatizado, né? Tudo exige uma emoção. Infelizmente, não tem como a gente comprovar isso cientificamente. Olha, não existe um exame que fala, olha, essa emoção está aqui, essa emoção está na cabeça. Olha, tem um exame que eu faço aqui, olha, localizei onde está a sua emoção. Mas as emoções, elas são orgânicas, né? E elas não são cerebrais, né? No cérebro está a nossa memória, no corpo está a nossa emoção. Então, assim, quando eu atendi essa moça, essa médica pediatra, ela simplesmente, em 10 minutos da maca, ela soou como se tivesse corrido uma maratona. Ela realmente ficou totalmente encharcada de tanto que ela soou. E é uma maneira da gente liberar a emoção. Nós liberamos as emoções e as nossas toxinas pelos nossos órgãos emunctórios. Pode ser urina, fezes, suor, pode ser lágrima, pode ser a bile, por isso que algumas pessoas vomitam quando fazem terapia neural. Então, assim, ela liberou suando. E realmente foi muito engraçado porque ela realmente parecia que ela tinha mergulhado dentro de uma banheira. Então ela olhou para mim e falou assim, André, como é que eu vou embora para casa agora? Eu falei, você vai embora feliz, né? Porque você está sem dor aí. Então, assim, foi um caso muito impressionante que eu tive,
mas que realmente o que precisava tirar dela era a modulação da dor, não era o mioma, né? Era simplesmente modular essa dor através da retirada dessa emoção ruim que estava ali dentro. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente consegue enxergar dessa forma, a gente consegue resultados muito melhores. Eu já tive 8 casos de pessoas, por exemplo, falando para você que é oftalmologista, já tive 8 casos de pessoas que estavam com cirurgia marcadas para fazer cirurgia de glaucoma e que apenas uma sessão de terapia neural tirou, livrou essas pessoas de fazerem essa cirurgia. Né? Então, assim, a pessoa não nasceu com glaucoma, né? Esse glaucoma se instalou em algum momento na vida dela. E se instalou porque alguma coisa estava desregulada. E quando você vai operar a cirurgia do glaucoma, por exemplo, você vai lá operar para diminuir a pressão no olho. E a causa desse glaucoma? Né? Cadê a origem desse problema? Ninguém vai buscar a causa. Né? O grande erro, na minha opinião, o grande equívoco da medicina tradicional não é tratar ou a técnica ou a forma com que eles atendem o paciente. É eles olharem somente para o sintoma, sem olhar para a causa. Então, eu quero convidar você que é médico, qualquer que seja sua área de atuação, que aprenda, né, que venha conhecer a terapia neural para que você possa tratar a causa do seu paciente. Eu tive um caso muito legal, viu? Que foi uma moça que me procurou, uma dentista que estava com reumatismo, e ela veio fazer terapia neural. Ela não acreditava na terapia neural, mas depois que diagnosticou de reumatismo, né, ela me deu um R$1 de crédito, vamos dizer assim. E a gente atendeu ela tinha uma briga com a irmã, uma desavença de mais de 20 anos, da época da morte do pai, né, com a questão de herança. E aí, quando a gente começou a fazer terapia neural, ela entendeu isso, ela fez as pazes com a irmã, não foi uma coisa simples, e simplesmente o reumatismo dela desapareceu depois que essa questão emocional foi embora. E eu achei o mais legal que a médica dela me procurou para entender o que é que eu tinha feito. Eu expliquei para ela o que era terapia neural, apesar dela trabalhar da forma tradicional. Olha só que interessante isso. Ela usa imunossupressor, ela trabalha essa parte, muito corticoide, né? Muita coisa assim, porque reumatismo e articulações tem muito com isso. Mas ela me encaminha todos os pacientes que ela entende que precisam de uma melhora emocional. É uma médica que está compromissada com o resultado do paciente, né? Com a qualidade de vida do paciente. Então, assim, ela fazer medicina tradicional não tirou dela a oportunidade de indicar os pacientes para fazerem terapia neural. E o resultado dela tem sido cada vez melhor. Então, assim, porque a gente trabalha a parte emocional. Então, eu queria convidar você que é médico a entender a terapia neural, a trazer ela para dentro da sua prática clínica. Outra coisa bacana de se fazer. Olha, eu tive uma amiga que fez abdominoplastia, né? Aquela cicatriz que vai de um lado ao outro aqui no abdômen. E ela falava assim para mim, ela não tinha queixa nenhuma, a vida dela estava toda certa. Ela falava assim, André, eu tô velha, né? Ela gosta de dançar, de agachar, aquela coisa toda, bem de baiano mesmo. E ela fala assim, eu não consigo mais agachar depois que eu tô velho. Eu falei, não, isso aí você não consegue agachar por causa da cicatriz da sua cirurgia. E ela fala, imagina, não tem nada, minha cicatriz é ótima, fininha. Eu falei, é a cicatriz. E ela relutou durante um tempo. Até que, de uma hora para outra, ela falou, André, pode fazer minha cicatriz. E eu fiz terapia neural na cicatriz dela. E imediatamente ela começou a agachar, né? Então, assim, ela não tinha dor, mas ela tinha uma limitação de movimento. E essa limitação vinha justamente porque o organismo não estava fluindo, a energia não estava passando de maneira correta. Então, assim, pô, e se esse cirurgião fizesse terapia neural na paciente, né? Ia entregar, além de um abdômen lindo, entregar movimento, entregar vida, qualidade de vida, movimentação. Pessoas com dores articulares, por exemplo, você que tinha dor nas costas, sua dor não estava na articulação, né? Você é testemunha disso. As pessoas têm dor no joelho, têm dor na coluna, e as pessoas ficam olhando o joelho e a coluna, e na verdade o problema está na face, está no equilíbrio, no que a gente chama de tensegridade, que é o equilíbrio entre a tração dos músculos e dos tendões e a compressão no osso, que é fundamental para a gente estar em pé. Né? Os ossos não são grudados um no outro, a gente só está aqui em pé firme porque há uma compressão e uma tração, um equilíbrio, que sempre gera um pequeno estresse, faz parte do nosso corpo, mas ele tem que estar sempre bem equilibrado. Então, a partir do momento que você tem uma alteração nessa tração, que vem justamente de músculos, de faces, o ponto fraco é a articulação. Então, as pessoas ficam olhando a articulação e esquecem de olhar o todo. E a face, cara, ele corre do pé até a cabeça. Ou você trabalha isso tudo, você libera um paciente todo, ou você não consegue o resultado da dor. Isso é muito louco. Perfeito. E
Se enquadra bem para quem trabalha com clínica da dor, médicos que trabalham com essa área de dor também, seria incrível, né, para essas clínicas. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, não só a dor articular, a dor lombar, né? Como também, por exemplo, a cefaleia, a enxaqueca, né? A enxaqueca, a pessoa não nasceu com enxaqueca. Quando você vai numa clínica da dor fazer um bloqueio anestésico, você simplesmente está anestesiando aquela dor. Assim como o dentista está anestesiando um dente para fazer um procedimento. Aquele anestésico um dia vai embora. E a origem da dor continua existindo. Então, quando você começa a trabalhar a pessoa como um todo, você consegue tirar ela da dor. Não é para ela deixar de fazer na clínica da dor os procedimentos que eles fazem. Eles têm que continuar fazendo, né? São procedimentos cientificamente comprovados, nós não estamos questionando isso. O que eu trago assim de ideia é que você junte a esses procedimentos a terapia neural, para que você possa potencializar eles muito mais. E o principal de tudo, no meu ponto de vista, é a gente conseguir entregar qualidade de vida para o paciente. Eu estou aqui para que o meu paciente fique bem. Né? Claro que eu vivo de terapia neural, claro que os meus alunos vivem também, a gente cobra, né? Esse é o mundo. Mas o principal que norteia a gente da saúde integrativa é o paciente estar bem. Isso é o mais importante. Quando você consegue isso, você consegue tudo, cara. Não tem como dar errado. Por que você acha que a gente tem alguma resistência maior? A gente sabe que na medicina tem uma resistência um pouco maior para adotar a terapia neural no dia a dia. O que é que você pensa sobre isso? Olha só, a dificuldade de adotar a terapia neural é porque a medicina é muito regida pela indústria farmacêutica, né? E pela indústria da saúde, de uma forma geral. Eu não vou botar... A maior conta é da indústria farmacêutica, mas eu não vou botar toda a conta para ela pagar. Porque a indústria da saúde envolve os planos de saúde, né? Envolve aqueles equipamentos caríssimos de exame, tudo, enfim, tem toda uma engrenagem montada aqui que envolve muito dinheiro mesmo. E essa engrenagem, ela não quer ser desfeita, ela não quer perder nada do que está acontecendo. Então essa eu encaro como a maior dificuldade da terapia neural expandir na área médica. Agora, sim, a gente ouve muito falar assim, olha, não tem comprovação científica. Cara, vai aí no PubMed, vai no Bireme, né, que são sites extremamente conceituados de catálogos de publicações, né, onde você vai fazer uma pesquisa científica, uma revisão bibliográfica, você procura o Bireme, procura o PubMed, são realmente acima de qualquer suspeita, né? E bota lá terapia neural, procaína em inglês, porque em português a gente não encontra nada ainda. Você vai ver que é uma vastidão de trabalhos lá mostrando realmente a eficiência da terapia neural para dor, para alívio emocional, para disfunções de uma maneira geral, enfim. Você tem que buscar isso, né? Você tem que entender que a terapia neural pode elevar o nível do patamar desse paciente, desse profissional da medicina. Você pode, sem dúvida nenhuma, entregar mais para o seu paciente, seja qual for a sua área de atuação, porque para nós, cara, não existe doença, existe sintoma. Doença é infecto-contagiosa, por fungo, vírus e bactéria. Qualquer outra queixa que seu paciente traga para você, que normalmente as pessoas chamam de doença, nada mais é do que um sintoma de que aquele organismo está tentando regular e não está conseguindo mais. Ele está sob estresse, ele já está no limite dele de regulação. E você só consegue melhorar isso não é dando remédio, é você simplesmente tratando esse organismo, tirando dele tudo que está bloqueando essa regulação. E quando você faz isso, você consegue trazer uma qualidade de vida bem melhor para o seu paciente. E aí, falando da resistência, um pouco da resistência ainda do médico, eu queria que você trouxesse a analogia da acupuntura, né, que também sofreu muito lá atrás por conta de não ter sido regulamentada ou autorizada pelo Conselho de Medicina e que hoje já é um tratamento reconhecido para dor, não é isso? Exatamente. Hoje a acupuntura para a dor é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. A acupuntura, no início, né, como qualquer outra técnica que vem de encontro ao regime tradicional da saúde, ela é, de certa forma, condenada, diz que não tem comprovação científica, mas a acupuntura é milenar, né? Não estaria viva até hoje se ela não entregasse resultados, né? Elas entregam resultados. Agora, o grande lance é o seguinte,
A diferença da acupuntura, a acupuntura é integrativa, né? Ela trata os canais energéticos do corpo todo. Mas a saúde tradicional funciona da seguinte maneira. Você vem para mim e tem algum problema, né? Algum sintoma. E isso aconteceu por você que seus hábitos alimentares, sua qualidade de vida, seu jeito de ser, que te levou até aquela disfunção, né? Seja dor, seja mau funcionamento orgânico, de que maneira que for. O paciente também está acostumado a ir no médico, o médico prescreve um remédio e aquele sintoma fica meio que desaparecido, fica meio que... Mas o problema original continua dentro da pessoa. Então ela começa a vida dela aos 40, 45 anos tomando um remédio, termina aos 70 tomando 6, 7 remédios diferentes por dia, sem qualidade de vida. Porque o remédio, e eu desafio qualquer pessoa que esteja assistindo aqui, abre o remédio nos efeitos, abre a bula nos efeitos colaterais. Eu tenho certeza que você vai parar de tomar seus remédios. É muito comum o paciente vir para mim, e os pacientes quando chegam para mim estão no fim de linha, já tentaram de tudo, né? Estão extremamente debilitados, aquela coisa toda. E eles começam a relatar todos os remédios que tomam. E a gente abre o computador, né? Só vai escrevendo ali e abrindo as bulas dos remédios, né? E todos os sintomas e queixas que o paciente apresenta para nós estão lá nos efeitos colaterais dos remédios. Eu falo, olha, você tem esse problema todo, você está tomando remédio. Aí é um choque, né? Porque o paciente ele não tem noção do que está acontecendo. Ele confia plenamente no remédio. Ele acha que o remédio vai trazer o benefício para ele. Na verdade, não traz. Né? Aí quando fala, olha, sua dor de cabeça vem desse remédio, esse problema gástrico seu vem daqui, esse intestino preso vem do outro, aí a gente mostra as bulas, a pessoa fica chocada. Eu falei, agora, o que é que eu vou fazer na minha vida? Essa vida inteira eu confiei no remédio. A ideia é justamente essa, cara, você fazer terapia neural para você se livrar do remédio. O dia que o paciente se livra dos remédios, cara, a vida dele muda para melhor. Primeiro que ele começa a desintoxicar, né? Coisas que a gente não consegue fazer de outra maneira. Quando o paciente vem para mim, olha só, a gente precisa olhar ele de 3 pontos distintos. Primeiro ponto é a liberação energética, fazer a terapia neural para que o corpo possa funcionar de novo. Segundo é desparasitar, a gente tem que tirar qualquer tipo de parasita que esse paciente tinha dentro. E dificilmente as pessoas desparasitam de rotina. E o parasita é mais difícil de ser eliminado do que a gente imagina. Terceiro, desintoxicar. Primeiro, de metais pesados. Né? Os metais pesados têm uma presença muito grande na nossa vida hoje. Segundo, todos esses químicos, esses conservantes da alimentação. Né? As pessoas consomem tudo hoje em dia, vem dentro de um saquinho, de uma caixinha, de uma latinha. Ninguém mais come comida de verdade. E isso realmente também intoxica demais. Da medicação. Né? O paciente que chega para mim chega com uma lista de remédios que ele toma muito grande. Isso afeta demais o fígado dele. Isso faz com que ele também perca a qualidade de vida. Então, assim, você tem que, não adianta só você vir para mim fazer terapia neural. Você tem que eliminar glúten, você tem que eliminar leite, você tem que mudar a sua maneira de alimentar, você vai ter que se compromissar em fazer uma desparasitação, desintoxicar seu organismo, tirar esses alimentos de caixinha, de tal, não sei o quê, e o paciente muitas vezes não quer fazer isso. Ele quer delegar a saúde dele para o outro profissional. Ele tomando uma pílula, fala assim, não, eu tomo meu remédio, eu não sinto mais dor, eu tô bem. Não tá bem, cara, você tá remediando. Uma hora essa bomba vai estourar. Então, assim, o paciente chega para mim e fala, doutor, o senhor precisa me curar. Eu falei, eu não vou te curar de nada. Você que entrou nesse buraco, você que tem que sair dele. Eu vou te acompanhar, te auxiliar e te orientar para isso. Mas enquanto o paciente não tomar para si de volta a responsabilidade pela sua saúde, vai ficar dependendo do remédio. E é muito mais confortável para ele tomar uma pílula do que se cuidar mesmo de verdade. Então, eu acho que assim, o processo de mudança acontece. E a pessoa, quando experimenta uma saúde realmente verdadeira, sem a presença de remédio, ele fala, cara, tudo valeu a pena. Né? E isso é realmente gratificante para nós nessa situação. Eu queria encerrar aqui agradecendo a presença de vocês que estiveram aqui ouvindo essa nossa conversa. Espero que essa mensagem tenha chegado aí dentro do seu coração. E quero dizer para todas as profissões, para todos os pacientes, para você que tem uma dor, você que tem uma queixa, procure a terapia neural, porque a terapia neural pode transformar a sua vida. E olha só o que eu quero te mostrar aqui para você entender como é grande isso, né? Como vai longe isso.
né? Quando a gente destrava a pessoa, a terapia neural tem como função destravar os bloqueios energéticos e emocionais que essa pessoa tem no organismo, devolvendo o fluxo energético e o bom funcionamento do organismo. E esses bloqueios emocionais, eles são responsáveis também pelos seus bloqueios de vida. Como assim, André? Olha só, quantas pessoas você conhece, ou você que está me assistindo aí, que tem um sonho e não realiza, né? Quantas pessoas querem, qualquer que seja o sonho, ir até o Beto Carreiro, dar a volta ao mundo, abrir um consultório, montar o seu negócio, comprar um carro, seja lá o que for, visitar a mãe, não sei aonde, enfim, botar o filho na faculdade. Quantos sonhos as pessoas têm e não realizam, porque elas têm bloqueios emocionais que não permitem ela fazer isso, né? Então, quando você faz terapia neural no seu paciente, você devolve para ele uma vida nova. Além de você tirar aquele bloqueio que está atrapalhando o condicionamento, o funcionamento do organismo dele, você entrega para ele uma vida próspera, abundante. E não é próspera só financeiramente, é próspera de felicidade, de realização profissional, de propósito. Enfim, as emoções, elas estão no nosso corpo. E quando você trata esse corpo, removendo essas emoções, através da terapia neural, você remove todas as crenças limitantes dessa pessoa e ela pode prosperar e mudar de vida. Fica aqui minha dica, conheça a terapia neural. Um beijo no coração de todos vocês e mais uma vez obrigado pela presença de todos aqui. Fiquem com Deus.